Eu quero começar o nosso bate-papo nesse momento lhe fazendo uma pergunta. O quanto você tem sentido medo ultimamente? Nós estamos atravessando um momento da nossa história muito difícil, um dos mais difíceis de toda a história humana, onde tantas pessoas têm morrido por causa de um perigo invisível. E muitas pessoas têm sentido medo, um medo assim incalculável, um medo aterrorizante, com medo do que pode acontecer a elas. Porque o homem, ele tem se prendido tanto nesse mundo, ele tem procurado tanto satisfazer os seus desejos, ele tem buscado tanto as riquezas dessa terra, que ele tem esquecido que ele tem uma alma. Você tem uma alma, você tem um espírito que vai voltar para Deus, porque assim a palavra dele nos garante. E aqui na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Querido, querida, eu quero que você reflita nesse momento, quero que você pare, quero convidar você a parar por um instante e analisar a sua vida e se perguntar: o quanto eu tenho estado longe de Deus? Porque esse medo vem justamente porque as pessoas têm se afastado de Deus. Porque quando nós estamos seguros, quando nós estamos confiantes que nós temos alguém que pode nos livrar de qualquer mal e de qualquer perigo, nós não sentimos medo. Era assim que nós nos sentíamos como quando nós éramos criança. Quando alguma coisa vinha querendo nos causar algum medo, alguma situação que nos demonstrava perigo, o que era que nós fazíamos? Corríamos para os braços do papai e da mamãe. Por quê? Porque sabíamos que para aquela situação chegar até nós, a criança ela sabe disso, mesmo inconsciente dos seus atos, a criança sabe que para alguém atingir ela tem que passar primeiro pelo pai e pela mãe. Você que teve a experiência de ter seu papai e sua mamãe, você sabe muito bem do que eu estou falando. Teve situações na minha vida em que eu sabia que eu estava protegida, que eu estava segura. Por quê? Porque meu pai estava comigo, minha mãe estava comigo. Então, quando nós temos essa certeza de que alguém que pode nos defender está conosco, nós não tememos. E aqui a palavra de Deus nos diz isso, que o perfeito amor, quem é o perfeito amor? É Jesus. Foi ele que se deu na cruz por mim e por você. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, nós precisamos acreditar, precisamos nos aproximar de Deus. Lá no livro de Tiago diz: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. O homem tem se esquecido de Deus. Essa situação, irmãos, até permitida pelo Senhor, porque tudo é permissão de Deus. Essa situação que nós estamos passando, ela tem que nos trazer algum aprendizado. Ela tem que nos trazer alguma reflexão para nós pararmos e pensarmos: o que é que eu estou fazendo? O quanto eu estou longe de Deus? Nós precisamos nos apegar com Deus. Porque a palavra de Deus diz no Salmo 91 que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Diz que o perigo não chegará na tenda daquele que teme ao Senhor, daquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo, que está à sombra do Onipotente. Então, querido, toda essa situação de medo, de espanto, de terror, de desespero, vem nos mostrar que nós estamos longe de Deus, que nós não temos alimentado o nosso espírito com a palavra de Deus, porque
ela diz que é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela produz em nós a fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus produz no ser humano a fé, a confiança de que nós não estamos sozinhos. Por isso, se você tem sentido tanto medo ultimamente, se você tem estado tão desesperado, tão ansioso, é hora de você parar e refletir. O quanto eu estou longe de Deus. Deus não está longe de você. Deus está aí bem pertinho. Deus está bem próximo, mas Ele quer você ouvir você chamar por Ele. Então se aproxime de Deus, porque se você estiver alimentado, se você estiver próximo de Deus, se você estiver com Deus, esse medo que você tem sentido, que tem tirado o teu sono, que tem trazido tanta preocupação, não vai mais te aterrorizar. Você vai poder deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque você vai saber, você vai confiar que tem um Deus no céu que cuida de você. Por isso, se volte para Deus. Nós precisamos ter certeza que estamos com Deus. Não podemos duvidar disso. Você tem que saber, você tem que ter certeza o quanto você está perto de Deus. Assim como você come, assim como você sente fome, quando o seu estômago dói, quando você sente aquela agonia, aquela inquietação, que você precisa se alimentar, você sabe que você está com fome. Por quê? Porque aquilo tem mexido com você, com o seu organismo. Então, assim mesmo somos nós, precisamos ter certeza de que nós estamos com Deus, que nós estamos perto de Deus, quando nós clamamos a Ele, quando nós o buscamos, quando nós nos alimentamos com a sua palavra, isso gera fé dentro de nós, gera a confiança de que nós não estamos lutando sozinhos. E por mais que esse inimigo invisível venha querer nos aterrorizar, venha querer trazer desespero para dentro da nossa casa, para os nossos familiares, nós vamos poder clamar pelo sangue de Jesus, que cubra a nossa casa, que cubra a nossa família, que cubra a nossa vida, os nossos entes queridos. Nós vamos poder confiar de que essa palavra é fiel para nos guardar, para nos dar vitória. Amém? Quando Davi foi enfrentar o Golias, a palavra de Deus diz que ele tinha enfrentado ursos, leões e quantas feras mais ele tinha enfrentado naqueles pastos no deserto, quando ele saía para pastorear as ovelhas. Mas o que é que acontecia? Ele não temeu, por quê? Porque lá no deserto, quando ele estava enfrentando os ursos, os leões, as feras do campo, ele estava com Deus. Ele tinha certeza de quem estava com ele. Deus estava com Davi. Quando ele olhou para o gigante Golias, ele disse: eu não vou contigo com lança, com espada, não. Eu vou contigo em nome do Senhor dos Exércitos. Ele tinha convicção quem estava com ele, por isso ele não temeu. E nessa tarde, querido, eu quero dizer para você, não tema, tenha certeza de quem está com você. O Deus poderoso nas guerras, o Deus vitorioso das batalhas, que nunca perdeu uma batalha. Ele está com você aí. Clame por Ele. Chame por Jesus nesse momento. Entregue sua vida a Jesus. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer dar direito a você a ter uma eternidade de paz, de descanso com Ele. Então creia que se você clamar, que se nesse momento você pedir para Ele vir habitar no teu coração, Ele virá e fará morada. E assim como Ele olhou para o ladrão da cruz, no momento em que ele estava sendo crucificado, aquele homem ali reconheceu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entraram no teu reino. E ele disse o quê? Ele viu o arrependimento daquele ladrão e ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se você chamar por Jesus, se você clamar a Ele, certamente Ele virá em teu socorro. Ele trará paz ao teu coração e Ele te dará descanso. Ele diz na sua palavra: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus quer te dar descanso.
Ele quer dar descanso à tua alma. Por isso, clame a Ele nessa hora. Chame por Ele nesse momento. Certamente, se você chamar por Ele, Ele virá em teu socorro. E é essa reflexão que eu quero trazer para você. Se aproxime de Deus. O perfeito amor, aqui a palavra de Deus diz, o perfeito amor lança fora todo medo. Se Jesus está realmente, se você está com Jesus e se Ele está em você, você não pode estar sentindo tanto medo. A doença vem, as situações difíceis vêm, o caos vem, mas a gente sabe quem está conosco, quem luta por nós, quem peleja por nós, aquele que não dorme. A palavra de Deus diz que não dormita nem tosqueneja o guarda de Israel. Então, você tem a oportunidade, Jesus está te dando essa oportunidade de clamar por Ele, de chamar por Ele, porque Ele quer ser o teu descanso, Ele quer ser o teu alívio, Ele quer ser o teu socorro. Amém? Eu quero que você fique com essa palavra e quero te desejar. Não sei aonde você está nessa hora, se você está no leito de um hospital, se você está entubado numa UTI, se você estiver ouvindo esse áudio, chama por Jesus. Aí onde você está, clame por Jesus. Peça para Ele vir habitar dentro de você. Peça para Ele vir morar dentro do teu coração. Diga, Senhor, eu abro meu coração para o Senhor Jesus entrar. Vem morar em mim. Eu quero sentir segurança, eu quero sentir paz, eu quero sentir alívio de todo esse sofrimento, de todo esse medo, de toda essa dor. Porque eu ouvi que o Senhor lança fora o medo. Que esse perfeito amor habite em você. Em nome de Jesus. Amém? Um abraço e até mais.